Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. É mais uma aula da parte de Física 3, né? Eletromagnetismo. E seria a nossa aula 7, a parte 2. Na parte 1, a gente já fez uma introdução ao conceito da energia potencial elétrica e ao potencial elétrico. Hoje a gente vai resgatar mais um pouquinho esses conceitos e vamos fazer mais algumas aplicações deles. Tudo bem? Vamos lá? Bem, energia potencial elétrica a gente conceituou da seguinte maneira: é uma energia associada a uma configuração de um determinado sistema. A gente está pensando inicialmente para cargas pontiformes, dadas duas cargas pontiformes, né, Q e Q0, ou simplesmente Q1 e Q2, separados por uma distância. A energia desse par de cargas, né, é dada exatamente por essa expressão aqui, que é a energia potencial coulombiana, né? Porque deriva lá da lei de Coulomb. Então a energia depende da constante K, depende diretamente do produto das cargas e inversamente a distância que separa elas. Então Q1 e Q2 são cargas pontiformes e R é a distância que separa elas. Se a gente tomar o cuidado de trabalharmos com as cargas em Coulomb, a distância em metros, e usar a constante K adequadamente, essa energia aqui vai ser medida em Joule. Lembrando que essa energia é uma grandeza escalar, ou seja, ela é bem definida simplesmente pelo seu módulo e a unidade de medida que é Joule. Se você tiver 3 ou mais cargas, para 2 cargas a gente aplica essa expressão. Se você tiver 3 ou mais cargas, a gente tem que desenvolver o princípio da superposição para energia. Ou seja, para um conjunto, né, para um sistema aqui de 3 cargas, a gente teria que fazer aqui o cálculo da energia de cada par. Então aqui a gente teria um par entre 1 e 2, entre 1 e 3 e entre 2 e 3. E para a gente descobrir a energia total ou energia resultante desse sistema, dessa configuração, é fazer a somatória das energias de cada par. Então, a energia formada pelas cargas 1 e 2, a energia pelo par 1 e 3 e a energia pelo par 2 e 3. A somatória dessas parcelas vai me dar a energia total. Se a gente quiser desenvolver isso, essa energia seria K, Q1 e Q2, a distância entre eles, que aqui no problema entre 1 e 2 é o R12. A energia entre 1 e 3 seria K, Q1 e Q3 é a distância entre eles, que aqui na figura é a distância que separa 1 das 3 é a R13. E por último, a energia no par 2, 3 seria K, Q2, Q3, a distância que separa eles, que aqui na figura, a distância que separa a 2 da 3 é o R23. Bem, isso aqui é o princípio da superposição para energia. A gente também viu na aula anterior o conceito de potencial elétrico. Potencial elétrico é uma grandeza escalar também, portanto ela é bem definida por um número e a sua unidade de medida. Depende do ponto do espaço que a gente escolhe. Então só faz sentido você determinar o potencial se você souber em qual ponto do espaço você vai determinar ele. Então, dado uma carga, um ponto do espaço e uma distância que separe essa carga do ponto, eu consigo determinar nesse ponto qual é o potencial elétrico. Ou seja, aqui a gente está partindo da ideia de que carga ela tem a capacidade de criar um potencial. Só que essa carga que a gente vai chamar de Q é uma carga pontiforme. E ela cria naquele ponto do espaço um potencial que a gente vai chamar de V. E, portanto, esse potencial vai estar associado àquele ponto. Para você determinar esse potencial, ele é estabelecido pela relação entre a energia e a carga que eu tenho naquele ponto. Então, se eu puder colocar aqui nesse ponto uma carga de prova, no momento em que eu coloco aqui uma carga de prova Q0, você estabelece duas cargas. Para essas duas cargas, a gente vai ter uma energia associada. Tomando-se essa energia e dividindo-se pela carga que foi colocada naquele ponto, matematicamente, o que acontece? A energia de um par de cargas pontiformes é K, Q0 sobre R. Quando a gente divide por Q0, a gente vai cancelar o Q0 com Q0 e vai sobrar KQ sobre R. KQ sobre R. Ou seja, era exatamente o que nós queríamos. A gente está mostrando a partir dessa expressão que a carga cria potencial. Então, essa carga vai criar num ponto do espaço um potencial. O que separa a carga desse ponto escolhido é a distância R. Então, trabalhando-se nas unidades corretas, ou seja, se a gente trabalhar com energia em Joule e a carga em Coulomb, então Joule por Coulomb vai dar volt. Ou seja, a energia potencial, que é uma grandeza escalar naquele ponto, ela é medida em volts. Tá? Lembrando que carga tem que estar determinada em Coulomb, ou seja, medida em Coulomb, a distância da carga até o ponto em metros,
E a constante K a gente sempre trabalha como 9/10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Essa é a nossa constante eletrostática no sistema internacional. Bem, potencial, como ele é uma grandeza escalar, ele pode ser positivo ou negativo. Ele vai ser positivo quando a carga for positiva e ele vai ser negativo quando a carga for negativa. Então, quem vai dizer se o potencial é positivo ou negativo naquele ponto é o sinal dessa carga, ok? Agora, a gente pode pegar e ampliar esse conceito. Por quê? Porque a gente sabe que para uma carga pontiforme, a gente trabalha com essa relação. E quando eu tiver um conjunto de duas ou mais cargas, igual nessa situação, aqui nós temos 3 cargas pontiformes e nós escolhemos esse ponto. Então o questionamento que nós faríamos é, dadas essas 3 cargas, qual seria o potencial total nesse ponto P? Ou, se você preferir, o potencial resultante no ponto P. Pelo princípio da superposição, só que agora aplicado para o potencial resultante no ponto P vai ser igual à somatória dos potenciais individuais. Ou seja, cada carga aqui produz individualmente um potencial no ponto P. Se você calcular o potencial da carga 1, o potencial da carga 2, o potencial da carga 3, naquele ponto, a somatória dessas parcelas vai me dar o potencial resultante. Lembrando que cada uma dessas grandezas é uma grandeza escalar. Então, o que você vai fazer aqui é uma somatória de números, né? Só que cada uma dessas grandezas é medida em volts. Tá? Dando continuidade aqui, vamos fazer então a aplicação do princípio da superposição pensando num sistema de 2 cargas. Então, considerando essa situação, você tem aqui uma carga pontiforme positiva de 2 microcoulombs, que está localizada na origem do plano cartesiano. E uma segunda carga, que é negativa, menos 6 microcoulombs, está situada no eixo Y, na posição 3 metros. Então, perceba que isso aqui é a posição da carga 2, na posição 3 metros do eixo Y. Encontre qual é o potencial elétrico total, ou se você preferir, resultante, em volts, devido a essas cargas no ponto P, cujas coordenadas são, ou seja, esse ponto P está localizado no eixo X, aqui na posição 4 metros. Então, a partir da leitura do problema, a gente consegue imaginar essa situação. O plano cartesiano, a carga Q1, que é positiva, localizada na origem, a carga Q2, que é negativa, localizada aqui na posição 3 metros do eixo Y, e o ponto P está situado aqui em cima do eixo X, na coordenada 4 metros. Então, esses 4 metros localizam o ponto P. Mas, ao mesmo tempo, esses 4 metros representam a distância que separa a carga Q1 do ponto P. Se a gente quiser saber a distância que separa a carga Q2 do ponto P, é essa diagonal. E essa diagonal aqui, a gente consegue perceber que ela vale 5 metros. Por quê? Porque isso aqui é um triângulo retângulo, e nesse triângulo retângulo aqui a gente tem o triângulo pitagórico. E se esse lado é 3, esse lado é 4, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente descobre que essa hipotenusa aqui vale 5. Então, esse 5 é exatamente a distância que separa a carga Q2 do ponto escolhido. Então, pelos dados do problema, nós temos Q1, Q2, o R1, que vale 4 metros, é a distância da carga Q1 até o ponto. A distância de Q2 até o ponto é o R2, que vale 5 metros. E para saber o potencial resultante no ponto P, a gente aplica o princípio da superposição. O potencial resultante no ponto P é a soma dos potenciais individuais de cada carga. Então, essa carga vai produzir nesse ponto o potencial V1. Essa carga vai produzir no ponto P o potencial V2. A soma desses potenciais vai dar o potencial resultante. Bem, o potencial V1 é Kq1 sobre R1, o potencial V2 é Kq2 sobre R2. Aqui perceba que, aqui como tem a constante K e aqui tem a constante K, a gente pode colocar em evidência para não ficar usando 2 vezes esse K. Tá bem? Aqui nós temos a situação do problema, aqui temos os dados do problema, e colocando o K em evidência, vai ficar que o potencial resultante no ponto P é Kq1 sobre R1 mais Kq2 sobre R2. Ou seja, esse K vezes isso aqui dá o potencial V1. Esse K vezes isso aqui vai dar o potencial V2. Substituindo as informações, a constante K é 9/10 a nona. O Q1 são 2 microcoulombs, isso aqui micro é 10 a menos 6. A distância R1, 4 metros. Mais a carga Q2 é negativa, menos 6 micro, então menos 6, 10 a menos 6. O 10 a menos 6 converte para coulomb. E a distância R2, 5 metros. Se a gente desenvolver esse cálculo aqui na calculadora, o que não é muito complicado de fazer, a gente chega exatamente nessa resposta. O potencial resultante no ponto P é um potencial negativo e ele vale, que é o resultado dessa conta, 6,310 ao cubo volts.
Então deu um potencial negativo de menos 6,310 ao cubo volts. Outras maneiras de representar isso aqui seriam 10 ao cubo é 1000. Então menos 6,3 vezes 1000 dá menos 6.300 volts. Se você quiser, você pode substituir aqui o 10 ao cubo pelo prefixo quilo, então vai dar menos 6,3 kV. Perceba que essas três maneiras representam a mesma medida, só muda a maneira de representá-las. Mas a resposta final seria isso aqui, menos 6,3, 10 ao cubo, volts, naquele ponto que a gente escolheu. Tudo bem? Um segundo exemplo é o do potencial elétrico nulo. Então seria essa situação. Dadas novamente duas cargas, Q1 e Q2, a carga Q1 positiva, a carga Q2 negativa. A carga Q1 está localizada no ponto A, que é a origem do eixo X. Enquanto que a carga Q2 está no ponto B, e o ponto B está a 8 metros da origem. Determinar qual é o ponto que tem que ser colocado sobre o eixo X, e esse ponto tem que estar colocado entre a carga Q1 e a carga Q2, de tal maneira que o potencial nele é nulo. Então o que a gente imagina a partir da leitura? Essa situação. O eixo X, a carga Q1 na origem, a carga Q2 na posição 8 metros. Então o que separa a carga Q1 da carga Q2 são 8 metros. E aqui a gente vai ter um ponto P colocado entre Q1 e Q2 sobre o eixo X, de tal maneira que nesse ponto eu quero que o potencial resultante seja zero. Zero é a mesma coisa que nulo. Para isso, o que a gente faz? Para localizar esse ponto, vamos chamar a distância da origem até esse ponto de x. Esse x localiza o ponto P, mas esse x também é a distância que separa Q1 do ponto escolhido. Então a distância de Q1 até o ponto escolhido é o R1, que aqui na figura vale x. Portanto, se esse pedacinho é x e toda essa medida aqui é 8, 8 menos x vai me dar essa medida aqui. Isso aqui vai ser o R2. Esse 8 menos x é a distância que separa a carga Q2 do ponto escolhido. Então, R2. Então, separando os dados do problema, já temos R1, R2, Q1 e Q2. Como a gente sabe que aqui o potencial resultante tem que ser zero, o que é potencial resultante? Potencial resultante é a somatória dos potenciais da carga 1 e da carga 2. Então vai ficar potencial resultante tem que dar zero. Potencial resultante é V1 mais V2, que tem que ser igual a zero. Pegando essa parcela e jogando para o outro lado, isso aqui que era mais, vai para o outro lado menos. Então vai ficar V1 igual a menos V2. Perceba que isso aqui surgiu por conta da ideia de que o potencial tem que ser zero. Desenvolvendo isso aqui, o que é o potencial V1? É K-Q1 sobre R1. O que é o potencial V2? K-Q2 sobre R2, que é o que aparece aqui nessa imagem. K-Q1 sobre R1 é o potencial V1. K-Q2 R2 é o potencial V2. Aqui a constante K de um lado vai cancelar com a constante K do outro. Aqui vai sobrar Q1 sobre R1. E aqui vai ficar igual, menos, está aqui o menos, Q2 sobre R2. Substituindo agora os dados do problema que nós temos na tela anterior, o Q1 é 6 micro, micro é 10 a menos 6. E o R1 a gente chamou de X na figura. Aqui está o menos, e aqui o Q2 é uma carga negativa, menos 2 micro, micro é 10 a menos 6. E a distância R2, 8 menos X. Perceba que esse menos é esse daqui. E esse menos aqui é o da carga Q2, então aqui vai ter um jogo de sinais. Aqui dá para a gente cancelar 10 a menos 6 com 10 a menos 6, então sobrou 6 sobre x, igual, está aqui o igual, menos com menos deu mais, mais, e aqui sobrou no denominador 8 menos x. Aqui ficou uma igualdade de frações, e aqui basta multiplicarmos em cruz para resolver isso. Então aqui vai ficar 6 vezes isso, aqui vai ter que aplicar a distributiva. 6 vezes 8 dá 48, 6 vezes x menos 6x. Aqui vai ficar x vezes 2, 2x. Passando o menos x para o outro lado, ele vai como mais. Como aqui já tinha 2x, 2x mais 6x, vai dar 8x. E aqui permaneceu 48. O 8 passa dividindo, então aqui está o 48, e o 8 passa dividindo. 48 dividido por 8 vai dar aqui o x, que é o que a gente queria saber. O x localiza o ponto P, vai dar 6 metros. 48 por 8 deu 6 metros. Ou seja, para que o potencial seja zero, aquele ponto tem que ser colocado sobre o eixo x na posição 6 metros. Lembra que a primeira carga está na origem, a segunda está na posição 8 metros. Então o ponto tem que ficar próximo da carga Q2, né, que é a posição 8 metros. Aqui é o ponto, tem que ficar na posição 6 metros. Esse 6 metros é contado a partir da origem. Tudo bem? Bem, para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou mostrar para vocês aqui duas relações extremamente importantes. A gente estudou
força elétrica e energia potencial elétrica. E nós vimos também o campo elétrico e o potencial elétrico. E nós percebemos semelhanças entre a força e a energia e o campo e o potencial. A força e a energia, elas dependem do inverso do quadrado da distância que separa elas. Aliás, a força depende do inverso do quadrado da distância. A energia só do inverso da distância. O campo elétrico, ele depende do inverso do quadrado da distância. O potencial só do inverso da distância. Mas tanto o campo quanto o potencial dependem do ponto. A força e a energia dependem da configuração do sistema. Então a gente consegue estabelecer uma relação entre força e energia e campo e potencial. E as relações que eu estou me referindo são relações que vão me permitir, dada a energia, determinar a força e, dado o potencial, determinar o campo, de uma maneira mais simples. E seriam essas relações. A relação entre força e energia é dada por essa derivada. Então, a força elétrica é igual à derivada negativa do potencial em função da distância. Então, perceba que se eu quiser determinar força, basta saber aqui a função energia, eu boto aqui a função energia, fazemos a derivada dessa função em relação à distância, isso já vai me dar uma força. É uma maneira mais simples de calcular a força, sem ter que me preocupar com o aspecto vetorial dela. Isso aqui já vai me dar um módulo da força. Tudo bem? Aqui a mesma coisa. O campo elétrico ele vai ser determinado como sendo a derivada negativa do potencial em função da distância. Ou seja, se eu souber aqui a função potencial, eu faço a derivada dessa função em relação à distância, isso vai dar o campo. Novamente, a gente consegue determinar aqui o campo sem ter que me preocupar com os aspectos vetoriais dele. Ou seja, do potencial eu determino o campo e da energia potencial a gente determina a força. Isso tem bastante aplicações para nós no eletromagnetismo. Um exemplo disso fica quando nós lembramos do problema da esfera condutora. A esfera condutora é aquela situação onde você tem uma esfera carregada com uma carga mais Q, e ela tem um raio R. Bem, a gente determinou, quando nós estudamos a lei de Gauss, que para qualquer ponto fora da esfera, o campo é esse aqui, em qualquer ponto fora da esfera. Então, dado um ponto aqui fora, o que isso aqui comunica para nós? Que qualquer ponto aqui fora da esfera é como se toda a carga dessa esfera tivesse concentrada aqui no centro dela. E aí, portanto, isso aqui se assemelha a uma carga pontiforme. Então, essa carga que está distribuída pela superfície, quando eu estou do lado de fora da esfera, ela se assemelha à seguinte situação. É como se essa carga tivesse concentrada aqui no centro, aqui é o centro, e aqui é a carga total. Em um ponto fora da esfera, o campo nesse ponto, que é o campo E, e é um campo saindo, né, de afastamento, porque a carga é positiva, o campo nesse ponto é dado por isso. O Q é a carga total da esfera e esse R é a distância que separa o centro da esfera do ponto escolhido. Isso para um ponto fora. Para um ponto dentro, né, então está aqui. Toda a carga, quando eu olho isso aqui de um ponto do lado de fora da esfera, é como se a carga estivesse concentrada aqui no centro dela. Ela lembra, isso aqui se assemelha a uma carga pontiforme. Só que quando eu estou dentro, pela lei de Gauss, quando você coloca um ponto aqui dentro da esfera, aqui dentro não tem carga, porque a carga está na superfície. Consequentemente, se aqui não tem carga, aqui dentro não vai ter fluxo, portanto, não temos a carga interna. Logo, o campo aqui dentro é zero. Então, dentro da esfera, o campo é zero. Fora é igual de uma carga pontiforme, do lado de dentro ele é zero. Usando essas duas informações, a gente consegue responder facilmente essa questão aqui. Se a gente pensasse agora no mesmo problema da esfera, uma esfera de raio R e carga mais Q, qual seria agora o potencial elétrico dela? Fora e dentro. E depois se representar graficamente isso. Bem, pela lei de Gauss, o que a gente já sabe? Pela lei de Gauss, quando eu estou do lado de fora da esfera, o campo é esse. Só que a gente sabe essa relação que a gente acabou de ver. A gente sabe que o campo é a derivada negativa do potencial em relação à distância. E aqui você percebe que o campo está dependendo da distância. Então a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: qual deve ser a função que eu coloco aqui para que a derivada negativa dela dê essa função? A gente já sabe o campo. Eu preciso determinar agora qual é a função cuja derivada me dá isso aqui. Então tem que ser uma função com essa cara. O potencial do lado de fora da esfera, se aqui é o campo de uma carga pontiforme, do lado de fora da esfera tem que ser um potencial idêntico ao de uma carga pontiforme. Então isso aqui é como se toda a carga da esfera estivesse concentrada no centro dela. Essa aqui é a carga que vai estar concentrada no centro, num pontinho no centro da esfera, e o R é a distância que separa o centro da esfera de um ponto fora dela.
Se você pegar essa função, que é a função potencial, essa função, e você colocar aqui e fizer a derivada dela em função da distância, a derivada dessa função vai me dar exatamente essa aqui de cima. Então, a derivada dessa me dá essa. Então, você percebe que essa aqui é a função potencial. Assim como o campo do lado de fora é de uma carga pontiforme, o potencial também é idêntico ao de uma carga pontiforme. Isso para pontos fora. Para dentro, o que a gente sabe? Dentro da esfera não tem carga, portanto o campo é zero. Então, se isso aqui é zero, a pergunta é, esse campo aqui é zero dentro. Então, qual deve ser a função cuja derivada dá zero? A gente aprende nas aulas de cálculo, né, de derivada, que a função cuja derivada é zero tem que ser uma função constante. Então, se aqui eu colocar uma função constante, a derivada de uma constante dá zero. Então, que função seria essa função v, que é constante? Seria essa função aqui. K, carga da esfera. E o que é constante nela? O seu raio. Então, quando eu estiver aqui dentro da esfera, para qualquer ponto aqui dentro, o que vai determinar o potencial dela, em qualquer ponto aqui dela, é a carga que tem na superfície dividida pelo raio. Né? E isso aqui é o potencial dela. Como a carga é constante e R é uma característica da esfera, é o seu raio, que também é constante, portanto essa função é constante. Colocando aqui uma constante, a derivada dela vai dar zero, como é explicado. Então esse aqui seria o gráfico. Dentro é uma função constante, perceba que aqui, ó, conforme eu tiver, o R aqui limita para a gente se eu estou fora ou se eu estou dentro da esfera. Então pontos dentro, pontos fora. Para pontos fora, o potencial é esse aqui. É um potencial que depende do inverso da distância. Então, é uma curva caindo bem lentamente. É Q sobre R. Depende inversamente da distância. Porém, quando eu estou dentro, a função é constante. É K, valor da carga da superfície, dividido pelo raio da esfera. Então, aqui é constante e fora ela cai com o inverso da distância. Só espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa aula 7, a parte 2. Eu aguardo vocês para a continuação das próximas aulas. Até breve.